A Aliança de Casamento, parte 05, 14 de março de 2024. 2. A mulher deve ajudar o homem. Então deixe o homem ajudar a mulher. O que faz com que estes devedores sejam tão maus pagadores? Senão porque olham para o que lhes é devido, e não para o que lhes é devido. Se você deseja ter a reverência de sua esposa, deixe que ela tenha o seu respeito. Forçar uma esposa pelo medo é algo que não cabe à autoridade do marido ordenar, nem ao dever da esposa cumprir. Uma esposa nunca deve ser impetuosa, mas docemente atraída. A compaixão pode dobrá-la, mas a compulsão irá quebrá-la. Marido e mulher devem agir um com o outro com consentimento e não por restrição. Há 4 coisas em que o marido é uma ajuda adequada para a esposa. 1. Primeiro, protegendo-a de lesões. É bem observado que a costela de que foi feita a mulher foi tirada debaixo do braço do homem. Assim como o uso do braço é para evitar golpes do corpo, a função do marido é evitar golpes da esposa. A esposa é o tesouro do marido, e o marido deve ser o arsenal da esposa. Na escuridão, ele deveria ser o sol dela para a orientação. Em perigo, ele deveria ser seu escudo de proteção. 2. Ao prover suas necessidades, o marido deve comunicar a manutenção à esposa, assim como o chefe transmite influência aos membros. Você não deve ser um drone e ela uma empregada. Um homem casado é como um camareiro de uma estalagem, há batidas para ele em todos os quartos. Muitos maridos desperdiçam esse dinheiro em luxo, o que deveria suprir as necessidades de suas esposas. Eles não têm nem a piedade de um verdadeiro cristão, nem o amor de um verdadeiro marido. É um triste espetáculo ver uma esposa escrava de um mau marido que a mantém sob seus grilhões. 3. Ao cobrir suas enfermidades. Marido, da mesma forma, tenham consideração ao viver com suas esposas e tratem-nas com respeito como parceiras mais fracas e como herdeiras com vocês do dom gracioso da vida, para que nada atrapalhe suas orações. 1 Pedro 3,7. Quem pisotearia uma joia, porque ela caiu no chão? Quem jogaria fora um monte de trigo, por um pouco de palha misturada nele? Quem desprezaria uma cunha de ouro, porque ela retém um pouco de escória? Todas essas rosas têm espinhos. Os maridos devem estender um manto de caridade sobre as enfermidades de suas esposas. É muito melhor você jejuar do que se banquetear com as falhas deles. Alguns maridos nunca estão bem, a menos que enfiem os dedos nas feridas das esposas. Tais são como corvos bestiais, que se agarram apenas à vil carniça. Não apague a vela por causa de um pouco de fumaça. Deixe um pouco de escória no seu ouro. Maridos e esposas devem provocar o amor um ao outro e eles deveriam amar uns aos outros, apesar da provocação. Tome cuidado para não envenenar essas fontes de onde fluem as correntes do seu prazer. 4. Por seu deleite com a sociedade dela. A esposa busca refúgio, não apenas na casa do marido, mas também no coração dele. A árvore do amor deveria crescer na família, assim como a árvore da vida cresceu no jardim. Aqueles que escolhem o seu amor devem amar a sua escolha. Aqueles que escolhem o seu amor devem amar a sua escolha. Aqueles que se casam com quem não amam, amarão aqueles com quem não se casam. 2 unidos sem amor são apenas 2 acorrentados, apenas para se tornar um ao outro infeliz. E então, passo para a última parte do texto. Uma ajuda
idônea. Uma ajuda, aí está a sua plenitude. Uma ajuda adequada, aí está a aptidão dela. Os anjos estavam muito acima dele. Os animais estavam muito abaixo dele. Ele não podia se aproximar dos anjos, nem se rebaixar diante dos animais. Os anjos estão fora do seu alcance. Os animais estavam fora da sua raça. Mas a mulher é uma linha paralela traçada igual a ele. Ela deve estar em forma em 3 coisas. 1. Na harmonia de sua disposição. Marido e mulher devem ser como a imagem no espelho, que responde em todas as propriedades ao rosto que está diante dele. Deveria ser como um eco, que devolve a voz que recebe. Muitos casamentos são como colocar vinho novo em odres velhos. Um velho não é uma ajuda adequada para uma jovem. Aquele que coloca uma cabeça grisalha sobre ombros verdes tem um pé na sepultura e outro no berço. No entanto, quantas vezes você vê a primavera da juventude casada com o inverno da velhice? Um jovem não é uma ajuda adequada para uma velha. A carne crua é apenas um mau emplastro para os ossos podres. Aquele que em sua juventude se casa com outra em sua senilidade, sua luxúria possui uma esposa, mas seu amor por outra em reversão. 2. Na heráldica de sua condição. Algumas das nações europeias são tão rigorosas na sua lei que é um crime um plebeu acasalar-se com um nobre. Foi bem dito por um deles: se a esposa está muito acima do marido, ela ou o arruína com grandes despesas ou o insulta com suas repreensões baixas. Se ela está muito abaixo do marido, ou sua condição anterior a torna muito generosa, ou sua presente mutação a torna muito imperiosa. Casamentos são combinações estilizadas. No entanto, entre os muitos que são casados, quão poucos são os que são casados? Maridos e esposas são muitas vezes como fechaduras e chaves que preferem quebrar do que abrir, a menos que as proteções sejam mais adequadas. 3. Na santidade da sua religião. Se o adultério pode separar um casamento contraído, a idolatria pode impedir um casamento não aperfeiçoado. Animais de diferentes espécies não deveriam ser unidos. Não se junte aos incrédulos. Pois que a justiça e a maldade têm em comum? Ou, que comunhão a luz pode ter com as trevas? 2 Coríntios 6,14. É perigoso tomá-la como esposa. Quem não aceita Deus como marido, não é adequado que uma carne seja formada por 2 espíritos. Nunca há uma árvore que você goste no jardim, a não ser aquela que dá frutos proibidos. Amém. Tem continuação. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Dá-nos a tua bênção, a tua graça e o teu amor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.